Oi pessoal, tudo bem? Tem muita gente questionando, né, o que esse cara que escrevia sobre o Império Brasileiro está fazendo agora, escrevendo história de conto de fadas russos. Todo mundo tem as suas peculiaridades, não seria um caso à parte, né? Eu tenho interesses variados. É saudável que todo mundo tenha interesses variados além daquilo que você passa inicialmente para as outras pessoas. Acontece que esses meus livros sobre o Império Brasileiro, sobre personagens da nossa história, eles são recentes, tá? Eu tô com 48 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu me interessei pela Rússia. Eu vi um filme que passava na Globo, depois eu descobri, todos os anos, chamado Anastácia, a Princesa Esquecida. Era sempre lá por 16, 17 de julho, que era a data em que a família imperial russa, os Romanov, foram fuzilados em Ekaterimburgo em 1918. Então teve uma revolução na Rússia, que depois o czar ele foi preso e depois ele e a família foram fuzilados. Ele, a mulher, as 4 filhas e o herdeiro e também umas pessoas que acompanhavam uma comitiva, né, que ele tinha, também foi fuzilado lá na Sibéria, nos Urais, em 1918. E aí esse filme com a Ingrid Bergman e o Yul Brynner, ou Brynner, ele mostrava a ideia de que uma das princesas, no caso Anastácia, teria conseguido escapar. E eu achei aquilo fantástico, né? Então, quer dizer, então nem todo mundo morreu, então uma pessoa sobreviveu. E isso me levou a querer saber mais sobre isso, sobre essa história. É que o mistério, na verdade, me fisgou. Hoje eu percebo isso. E pouco tempo depois, acho que no mesmo ano, o Fantástico passou uma entrevista com a Maria Rasputini, ou Rasputin, que era a filha sobrevivente de um monge, que era o Padre Grigori Rasputin. Na verdade, Grigori Finovich Novik, mas o apelido era Rasputin. E ele teria tido uma relação em cima da czarina da Rússia, onde ele influenciava as decisões que ela tomava, tudo porque ela teve um filho, né, a czarina da Rússia, a última czarina, a esposa do Nicolau II, ela era neta da rainha Vitória. E ela trouxe para a família imperial russa a hemofilia, né, herança dessa avó dela. E o único herdeiro do trono russo era hemofílico. Diferente do trono brasileiro, as mulheres não herdavam, né? Então as filhas não herdariam o trono. Eles tinham 4 filhas, elas não teriam direito a herdar. E aí o Rasputin, por meio provavelmente de hipnoses e tudo mais, ele conseguia relaxar o ambiente, relaxar essa criança, e os ataques de hemofilia, de sangramento interno, acabavam, por condições psicológicas, provavelmente, se arrefecendo, melhorando. Então ela achava que Czarina, que ele era enviado de Deus na Terra para ajudá-los, e no meio de todo esse fanatismo dela, muita bobagem foi feita, e cada vez mais a sociedade passou a vê-los, essa família imperial, ver de uma forma não muito boa. Mas enfim, isso me levou a essa entrevista da Maria Rasputin, da filha do Rasputin, que estava exilada na época, eu estou falando da década de 1980, tá? Estava exilada em Nova York, se eu não me engano. Isso me despertou mais ainda, então eu liguei o Rasputin com o sumiço da Anastácia, e aí eu quis saber mais sobre esses Romanov. E meu tio tinha vários livros na casa dele, tinha um livro de seleções, né, que eram obras condensadas, então eram obras resumidas dentro de um livro só. E num livro só tinha dentro dessa coleção de seleções, do Reader's Digest, o Nicolau e Alexandra, que é a obra primordial que trata sobre os czares, né, o Nicolau e Alexandra, os últimos czares russos. E essa obra é do jornalista norte-americano chamado Robert K. Macy. E eu só tinha aquele resumo da obra, que era um belo de um resumo, mas eu queria o livro. E o livro não tinha no Brasil. Muitos anos depois eu consegui achar uma versão
que foi publicada em Portugal, que depois eu vou mostrar para vocês. E eu consegui essa edição, um sebo, aqui em São Paulo, e aí eu tive contato com realmente a parte mais recheada da história e tudo mais. Hoje em dia você encontra isso, você entra aí na Amazon, ou em qualquer livraria tem a publicação hoje em dia, nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, começaram a aparecer várias traduções de obras que não eram muito fáceis ter no Brasil, e hoje você encontra esse Nicolau Alexandre para vender, acho que é da Companhia das Letras. Entretanto, eu não troco o meu da década lá de 60, 70 por esse, porque essa edição é interessante porque tem as introduções escritas por esse jornalista. E numa delas, ele explica por que ele teve interesse, e a edição brasileira não faz isso. Ele explica por que ele teve interesse, qual a história do Nicolau Alexandre, porque ele tinha um filho hemofílico. Então ele conta por que ele se interessou pela família imperial russa através dessa criança do filho dele, que era hemofílico igual o Tsarevich Alexei. E aí ele, por causa dessa curiosidade, isso leva ele a se interessar em escrever esse livro magistral, que foi filmado, né, tem o filme Nicolau Alexandre, e que é uma grande referência. Ele depois escreveu vários outros livros. A mulher dele, a Susan Mace, também escreveu vários livros sobre Rússia, principalmente sobre os palácios. Eles têm uma obra muito relevante, muito importante. Mas eu já falei demais e eu quero agora mostrar um pouco da minha coleção, tá? Sobre a Rússia para vocês, meus livros, meus pequenos tesouros da Rússia. Tá legal? Vamos lá. Então, pessoal, agora eu vou mostrar um pouco para vocês da minha coleção, que envolve livros, envolve peças e algumas curiosidades. Vou começar pelos livros grandes, tá? E isso aqui é só uma amostra, tá? Isso aqui é o que eu pensei, tem uma curadoria aqui só para mostrar para vocês, porque tem mais coisa. Um dos primeiros livros que eu pensei em mostrar para vocês é esse daqui do Fabergé. Fabergé foi um joalheiro da corte imperial russa, e esse livro ele mostra bem a questão do Fausto da corte imperial, da riqueza da corte imperial. A Páscoa na Rússia é uma coisa muito séria, né? Eles falam que nascer todo mundo nasce, né? A questão do Natal. Mas morrer e ressuscitar, só o Cristo. Então tem um simbolismo muito forte a Páscoa na Rússia. E tem os ovos de Páscoa, que a família imperial trocava entre eles, que não eram pobrezinhos como a gente que troca, quer dizer, mal hoje em dia dá para comprar um de chocolate, né? Que fará um de ouro. Esse daqui é um ovo que o Nicolau deu para a esposa dele, que é o chamado ovo da coroação, que tem essa carruagem que levou a imperatriz Alexandra para a coroação dos czares em Moscou. Tem vários outros. Eles são bem interessantes. Esse daqui é um ovo que mostra toda a família reunida. E tem várias outras joias, outras peças. Esse daqui é só um dos livros, né, a respeito do Fabergé. Mas, se eu não me engano, a Cláudia prometeu que vai fazer, como ela adora joias, ela vai fazer um vídeo falando só sobre os ovos de Páscoa. E depois também tem esse outro livro aqui, que é o Século da Rússia, que são 100 anos de fotografia na Rússia. Então, começa lá com os czares e o contraste do povo da época. Então, você tem um baile, né, um banquete e os operários do outro lado comendo, né? E tem fotos da família imperial aqui também, fotos da Primeira Guerra Mundial, artistas, Diaghilev, o Nijinsky. E só que aí chega, né, a Revolução, aí a Primeira Guerra Mundial também tem, a Segunda Guerra Mundial, a tomada de Berlim pelos soviéticos, até a queda do muro e o fim da União Soviética. Isso aqui é um catálogo de uma exposição maravilhosa que teve na FAAP, em São Paulo, que veio inclusive um ovo do Fabergé, que é esse ovo aqui, que é o ovo do tricentenário da família Romanov, né? Tem o Nicolau aqui no centro e tem todos os outros czares, e o ovo abre, todos esses ovos tinham uma surpresa dentro. E esse ovo abre e tem o que era o Império Russo na época
do tricentenário da dinastia em 1913. E veio coisas espetaculares, desde a época da Moscóvia, né? Olha que legal, isso aqui é a roupa dos arautos, que levavam os convites dos bailes na casa dos nobres. Essa exposição foi uma coisa fantástica. Também tem esse livro que eu gosto muito desse livro, que é Retratos de uma Cidade Imperial. Tá vendo? Aqui tem o Nicolau montado a cavalo, a Alexandra numa carruagem, aqui atrás o Palácio de Inverno. Ah, olha só! Vai abrindo as coisas e vai achando. Isso aqui é parte da minha coleção. Então, isso aqui são rublos da época do último czar. Essa nota, já pensou uma carteira para carregar uma nota dessa? Daqui tem o Pedro Grande. Daqui uma nota de 500 rublos. É engraçado que essas notas, apesar, isso aqui está datado de 1910, 1912, apesar de 500 rublos ser uma fortuna, é muito fácil você encontrar, e desse tipo aqui que a gente chama de flor de estampa, porque ela não tem uma dobra, não tem nada, então ela tá praticamente como ela saiu da Casa da Moeda na época. Então isso daqui é fácil você encontrar, porque eles falsificaram muito na época da Revolução, porque alguns países ao redor da Rússia não acreditavam na Revolução, e acreditavam que logo o czar voltaria, então eles pediam o pagamento em moeda do Império. Então aí os soviéticos pegaram e saíram imprimindo um monte de nota que para eles não valia nada, e pro pessoal da Suécia e outros lugares achava que valia alguma coisa. Então tem todas as fotos da época que São Petersburgo era a capital do Império Russo. Isso muito antes do término, né, do Império. Esse aqui é o Príncipe Yusupov, esse aqui é o Palácio Yusupov no canal Moika. São Petersburgo era chamada de Veneza do Norte. Esse aqui é o Nicolau II, esse aqui é a irmã dele, esse aqui eles estão vestidos, esse aqui eles estão vestidos para um baile que teve a fantasia com a corte toda fantasiado como era na época antiga, na Moscóvia, época medieval russa. E esse livrão aqui foi muito engraçado. Uma vez eu entro num sebo, olha o tamanho desse livro. É um livro de respeito. Olha o tamanho disso. Uma vez eu tô num sebo e minha esposa olha pra mim e fala assim: olha isso que legal. Aí eu vou olhar, tinha 2 desse daqui. Isso daqui foi publicado, ele tá em... isso aqui são caracteres cirílicos, né, que é o alfabeto russo. Só que, na verdade, não tá em russo, tá em eslavo esse livro. Ele é bilíngue, eslavo, inglês. E ele mostra todas as coroações dos czares. Então é uma coisa riquíssima. O livro em si ele é riquíssimo, ele tem a adoração, né, em ouro. A guarda dele, tá vendo? Esse H, na verdade, é o N russo, né? Nicolau II, é o monograma do czar. E você tem todo um trabalho mostrando como eram feitas as coroações, Catarina II, Pedro Grande, e aí até que finalmente se chega no último czar, no Nicolau II. E aqui tem facsímile do que foi servido, do menu, do que eles receberam de presente na coroação. É fantástico esse livro, menu da coroação, o que foi servido. Bem legal. Bom, essa aqui é a minha caixinha com a Águia Bicef, mas tem umas coisas aqui que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui tem esse livro aqui dos Romanov. Ele é facilmente achável em qualquer lugar que qualquer livraria. É um livro que está aí, publicado pela Companhia das Letras, para quem quer ter uma ideia sobre os Romanov. É uma ideia do Simon Sebag Montefiore.
É da 1613, assim, do primeiro Romanov que chega no poder, no trono, até 1918, quando tem a queda da dinastia. Esse também é um livro do Robert Kamenisch Romanov, da dinastia, também é um livro comum de se achar. Essa aqui é a versão inglesa dele, tem algumas diferenças. Esse aqui é um livro que eu comprei no Chile, que fala sobre a questão do DNA, de como foi feito toda a questão de captura dos ossos e dos elementos dos corpos que acharam e do estudo do DNA para comprovar que realmente os cadáveres encontrados em Ekaterimburgo eram deles. Esse livro também é uma coisa razoavelmente comum, ainda se encontra os três imperadores, que eram primos, né, entre si, o Nicolau II da Rússia, o Jorge V da Inglaterra e o Kaiser Guilherme II da Alemanha. Aqui também, Nicolau II, do Dominique Lieven, o último czar. Esse também é um livro bem legal, mas aí já é importado. E aí começa, esse aqui é O Prisioneiro da Púrpura, tradução Marques Rebelo, do Essad Bey. É um livro interessante, mas não é um livro, como vocês podem ver, muito fácil de achar. É da antiga livraria do Globo, isso é dos anos 30. Não, 1940 esse livro. É bem legal, mas é bem difícil de achar. Esse aqui também não é um livro fácil, vocês só encontram provavelmente em Portugal hoje em dia, do Mark Ferro, sobre o Nicolau II. Esse livro era muito comum, hoje é raro, A Queda dos Romanov, também muito bom. Aí tem algumas preciosidades, tipo esse livro aqui sobre a czarina Alexandra, né? Também é um livro que só fora. Esse daqui é um livro que foi editado em Portugal, sobre ela. Aí a gente tem o meu queridíssimo Nicolau e Alexandra, essa é tudo detonado aqui, a sobrecapa dele, é bem antigo, isso aqui é um livro português, que eu comentei já com vocês, que eu particularmente não troco com o livro que foi publicado no Brasil recentemente. E aqui dentro eu guardo uma preciosidade que eu ganhei uma vez, que isso daqui é da revista GCTU de 1911, 1912, onde mostra as filhas do czar e os futuros pretendentes delas. Então a gente tem aqui o príncipe de Gales, que vai ser o Eduardo VIII, que vai ser aquele que vai abdicar por causa da Wallis Simpson e tal. Esse daqui é o irmão dele, que é o pai, que vai vir a ser o pai da atual Rainha Elizabeth, e vários outros pretendentes. E, obviamente, isso aqui era um concurso, e a pessoa mandava uma carta para a redação da Jacetu, e falando com quem ia casar, e quando elas firmassem o noivado, aí a pessoa ganhava um prêmio, mas, obviamente, esse concurso é o mais triste do mundo, porque elas são fuziladas junto com os pais, né? Mas isso daqui estava ainda muito longe de se saber sobre isso em 1911, 1912. Esse livro é fantástico, eu amo esse livro, do Eduard Radzinski. Também é um livro muito comum, hoje já está muito difícil de ser encontrado. Esse é uma das preciosidades da parte de Rússia da minha biblioteca, eu mandei encadernar. Ele é do Lamartine, A História de la Russie. Só que ele tem uma particularidadezinha, ele é de 1800, foi publicado em Paris em 1855. Então os dois volumes aqui publicados eu mandei encadernar os dois juntos num livro só. Esse livro é muito legal, quem gosta de Rússia tem que ter esse livro, quem gosta do Império Russo, é do Henri Troyat. O Henri Troyat era especialista em ficção, ele era russo, a família dele se exilou na França com a Revolução Russa, e ele foi um ficcionista, né? Ele escrevia ficções, mas esse livro aqui é muito legal porque ele pega um comerciante francês, leva esse comerciante francês para a Rússia, e aí tem todo um choque mostrando como que era a sociedade russa na época que ele estava lá. Então, na época do último czar, como que era a sociedade russa. Então, ele vai ensinando a história da sociedade russa da época, os costumes, tradições, como que era a casa, a mesa, as festas, a corte,
pelos olhos desse francês. Então esse francês vai da França para Moscou, São Petersburgo, onde ele é recebido, pelo sócio russo dele. E aí esse sócio russo apresenta essa Rússia para ele. É bem legal. Esse livro aqui é uma joia. Eu amo esse livro, As Ruínas do Império Russo, escrito pelo Manuel Chaves Nogales, As Ruínas do Império Russo. E ele entrevistou, na década de 20 e 30, ele entrevistou vários russos exilados. E esse livro é o resultado dessas entrevistas. Então ele mostra como que era a vida dessa nobreza, desses artistas, dessas pessoas, de professores de universidade que acabaram sendo exilados. Essa daqui, eu acho que começou aqui minha paixão por documentação primária. Esses livros são muito interessantes, que são de uma coleção de memórias, estudos e documentos para servir a história da Grande Guerra Mundial. A Grande Guerra Mundial era a Primeira Guerra Mundial, né? Depois que tem a Segunda que vira a Primeira. Antes disso era a Grande Guerra. Então a Payot, ela publicou várias coisas a respeito tudo que envolvesse o período da Primeira Guerra Mundial. Entre elas, por exemplo, as cartas da Imperatriz Alexandra Feodorovna ao czar Nicolau II. Então você tem as cartas aqui que ela escrevia para o marido, que é bem interessante. Aí também tem dentro dessa coleção da Payot esse outro livro que são as cartas dos grão-duques ao Nicolau II, que é de 1926, da Payot também. Esse livro aqui é muito legal, Under the Three Tsars, é da Elizabeth Narishkin-Kurakin. Ela era uma princesa de Potemkin, que ela viveu em 3 reinados. Então ela pegou o Alexandre II, o Alexandre III e o czar Nicolau II. Então ela viveu em 3 cortes, né? Então ela conta aqui nas memórias dela que foram publicadas em Nova York. Esse livro também é editado pela Payot, o Sokolov, ele conta, é o inquérito judicial sobre o assassinato da família imperial russa. Então é uma pessoa, um juiz, que fez, na década de 20, esse estudo, com base em tudo que ele levantou, Nicolau Sokolov, inquérito judicial sobre o assassinato da família imperial russa, com provas e tal. Então ele já defendia, na década de 20, que a família tinha sido toda executada lá em Ekaterimburgo. Ele tem fotos, porque ele conseguiu vários documentos. Essa aqui era a planta do palacete que eles ficaram prisioneiros. É bem legal esse livro, bem raro também. Esse daqui é outro também da Payot, que é bem legal. Esse aqui tem um ex-libris, que eu acho legal, que é O Trágico Destino de Nicolau II e Sua Família, escrito pelo Pierre Gilliard. O Pierre Gilliard, ele era preceptor do Czarevich Alexis, do filho herdeiro do Nicolau II e da Alexandra. Aqui nessa foto, Alexis está com o Joy, o cachorrinho dele. Então tem várias documentações aqui de gente assim que estava lá vivendo a época, né, que conheceu essas pessoas de dentro dos bastidores da corte imperial russa. Isso deve ter em inglês, mas esse daqui tem em português, aqui é um livro raro, que é As Memórias da Maria Grande-Duquesa da Rússia. Maria Pavlovna, ela era prima do czar Nicolau II. Então ela vai conseguir fugir da Rússia e tal, e as memórias dela vão ser publicadas no mundo todo, inclusive no Brasil. Isso é na década de 40. Aqui é os mistérios, né? Essa parte aqui são dos mistérios. Então tem esse livro clássico do René de Philippe Miller, que é o Rasputin e as Mulheres, onde ele conta a respeito do monge louco que seduzia todo mundo e que ajudava, na verdade, a curar o Alexei da hemofilia por meio de hipnotismo. Então essa parte aqui é toda sobre o monge feiticeiro, né, o Rasputin. Esse livro é razoavelmente recente, Rasputin, A Rússia entre Deus e o Diabo, do Henri Troyan também, aquele da vida cotidiana. Esse livro aqui eu considero assim, o básico, pequenininho, né? Rasputin, do Eduardo Radzinski. Essa versão é espanhola, eu não acredito que tenha em português esse livro. Que mais? Aí tem as coisas engraçadas, tipo, isso daqui são livrinhos que saíram na década de 20, 30 aqui no Brasil.
Bem livro de fofoca, bem coisa de fofoca e totalmente ficcional. Então tem esse daqui, Rasputin, o dominador de mulheres. Aí tem o Rasputin aqui, as mulheres em volta, tal. Isso aqui é uma obra totalmente ficcional que o povo comprava. E aí a gente chega em coisas mais legais, tipo Como Matei Rasputin. Isso aqui é um livro escrito pelo Félix Yusupov, Príncipe Félix Yusupov, que foi o rapazinho que matou o Rasputin. Isso aqui foi publicado no Brasil em 1931. Aí tem outros livros do Yusupov, que é uma pessoa que me interessa muito. Eu tenho particular interesse nele. Eu gostaria muito de um dia, quem sabe, escrever uma biografia sobre ele. Isso aqui são outros livros do Yusupov. O Yusupov era casado com a grã-duquesa Irina, que era a sobrinha do czar. E eles, o Yusupov, era a família mais rica da Rússia. E ele consegue fugir da revolução junto com a sobrinha do czar. E ele conta a história de 1887 até 1919. Então é o início do exílio. Então ele contando a história da vida dele na Rússia até o exílio. É bem legal. E aí tem esse daqui, que é da década de 80, onde ele conta todas as memórias dele. E ele conheceu um monte de gente em Paris. É outro que foi rico até o final. Apesar, a Revolução não abalou, obviamente, mas não transformou ele em miserável. Aqui são são coisas conspiratórias, então os Romanov, a conspiração, então onde que eles teriam conseguido tirar uma das meninas lá de Ekaterimburgo. Esse Hans Nogli é sobre a Anastácia, um romance, mas eu acho bem legal porque ele é totalmente ilustrado com o filme Anastácia, a Princesa Esquecida. Então tem fotos do filme, né, aquele que eu falei lá no começo para vocês. Também, Anastácia é o que mais tem, né? Anastácia, princesa que dossiê Anastácia, então sobreviveu, não sobreviveu. Anastácia retornou, da Tatiane Botkin. Tatiane Botkin era filha do médico, Dr. Botkin, que era médico da família imperial. Então ela acreditava que a Anastácia, a Anna Anderson, né, que seria a Anastácia, que conseguiu fugir da Rússia. Então ela e outras pessoas acreditavam que aquela mulher que se dizia ser Anastácia nos anos 30 em Berlim realmente era. E aí tem o dossiê do czar, que também foi feito por 2 jornalistas, onde eles tentam levantar provas de que a família imperial sobreviveu e coisa e tal. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Tem isso aqui que é interessante, que são ícones, porque eles viraram santos, né? Depois da morte, do fuzilamento da família imperial, eles são considerados santos pela Igreja Ortodoxa Russa. E então tem o ícone do czar. E tem esse daqui que é dos novos mártires. Então, além da a família imperial está no centro, e todos os outros, inclusive religiosos, padres e outros membros da família imperial que foram mortos pelos soviéticos, né, pelos bolcheviques, né. Bom, tem aqui as matrióticas, daqui eu comprei isso aqui eu ganhei, na verdade, de uma amiga. A gente tava num brechó e eu vi elas e fiquei louco, porque aqui embaixo isso aqui foi feito no Kremlin, isso aqui foi vendido lá no Kremlin, feito no Kremlin. Então elas abrem, né? Elas são várias bonequinhas e dentro tem um bebê, que a gente fala isso nos contos russos, eu e a Adriana. A gente comenta sobre essas matrióticas na introdução dos contos russos. E aí também tem, isso aqui são selos, tanto da época quanto mais recentes, então isso aqui é sobre do aniversário da cidade de Moscou, da Marinha Russa. Isso aqui são recentes, tá? Aí também Marinha Russa, centenário da Marinha Russa. Esses aqui já são bem mais antigos. Aqui, por exemplo, tem o rosto do Nicolau II e vários outros czares, Pedro Grande, Catarina Grande. Tem do pai dele aqui perdido em algum canto, que agora eu não estou achando.
do Alexandre III, as águiazinhas, né? Bicéfalas russas. Ah, tem mais aqui, ó. Aqui tem um monte de Nicolau. Aqui tem gatos. Não tem nada a ver, mas enfim, tá meio bagunçado. E tem até uma coisa interessante que também tem uma série que mostra joias do Fabergé. Então tem 2 ovos de Páscoa aqui do Fabergé nessa série de selos russos. E tem essa série, que é uma série mais recente, foi feita pelas Ilhas Marshall, comemorando alguma efeméride do Nicolau II, onde você tem a vida do Nicolau II, então a coroação, Guerra Russo-Japonesa, a criação da Duma, a entrada do Rasputin na vida deles, a Primeira Guerra Mundial, eles prisioneiros em Ekaterimburgo, e aí no final a pose clássica, né, da família na foto oficial. Bom, chegamos então à minha caixinha. Isso aqui eu comprei numa feira de antiguidades, eu achei legal porque tem a águia bicéfala e ela é bem como é mesmo a águia bicéfala russa. E tem o A, que eu gosto de falar que é o A da Alexandra, né? E aqui eu guardo algumas coisinhas aqui. Então tem cartão postal, esse aqui é um cartão postal do Palácio de Inverno, com a coluna Alexandre aqui, e em São Petersburgo, só que esse cartão postal é de 1911, então quer dizer, a família estava vivíssima lá e operante, não tinha ainda. Esse aqui é um cartão postal muito, muito raro, pouquíssimo circulado, a tiragem foi muito limitada. Isso aqui foi um fotógrafo francês que foi para a Rússia, para a Crimeia, para fotografar a frota imperial russa a pedido do czar Alexandre III. E aí ele tirou essa foto de toda a família imperial reunida na Crimeia. Então você tem aqui a imperatriz da Rússia, da época, que era a mãe do Nicolau, o czar Alexandre III, os filhos mais novos de toda a família, aqui está a rainha da Grécia, que era parente dele, e aqui está o Nicolau II, que vai ser o futuro czar da Rússia. Isso daqui é uma foto que virou cartão postal, isso aqui é um cartão postal russo circulado, que é da época, ainda o Alexei não nasceu, né? Tá as meninas aqui, essa daqui que está aqui pequenininha é a Grã-Duquesa Anastácia, que foi a última das meninas, né? Então tá Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. Aqui 1904. Esse daqui é um cartão postal que está detonado, mas enfim, é o que temos. É com a mãe do Nicolau II, a czarina Maria Feodorovna, que ela vai conseguir escapar da Rússia, vai viver os últimos dias na Dinamarca, ela era princesa dinamarquesa. Esse aqui foi um engodo, eu comprei isso aqui num leilão e é uma coisa recente, que pegaram um cartão postal antigo, bateram foto, enfim, fui enganado. Isso aqui é um outro ícone, né, que mostra a família imperial, né, depois de mortos, então eles viraram santos, como eu falei, da Igreja Ortodoxa Russa. Também tem os cartões postais, aqui mostrando Leningrado, isso aqui é ainda antes de virar novamente São Petersburgo, Palácio de Mármore. Tem várias. Isso aqui é São Petersburgo e os arredores. Aqui eu comprei numa livraria russa que tinha no centro de São Paulo, que não existe mais. E por fim, isso aqui é uma medalha. Eu tenho outras, mas essa daqui é uma das mais interessantes. É uma medalha que foi dada para os soldados que se destacaram na guerra da Crimeia. Isso é muito anterior ao Nicolau II. Então vocês entenderam que faz muitas décadas que eu me interesso por Rússia. E aí, também há muitas décadas, eu conheci essa criatura que está aqui do meu lado. Faz 20 anos. Faz só 20 anos, que é a Adriana, minha esposa.
E a gente tem muitos interesses em comum, a gente tem muito interesse em comum por história, por folclore, e aí por osmose eu fui se interessando pelas coisas dos outros e eu acabei entrando nesse universo de Rússia por conta dele. Por osmose. E devido à questão do folclore, dos costumes e tudo mais, a gente começou a se interessar pelos contos de fadas russos, isso há quase 20 anos. Faz uns 18, 19 anos. 18, 19 anos. Faz muito tempo. E foi a nossa primeira ideia, né, de escrever um livro. Sim, começou como um projeto pessoal, porque a gente percebeu que não existia muita coisa em português, e aí foi evoluindo, ficou tão bom que a gente foi evoluindo para a ideia de realmente editar isso. Só que a ideia inicial, eu era completamente iniciante, ela também, apesar dela ser jornalista, mas a gente não conseguia achar na época nenhuma editora que fizesse esse projeto. E a gente chegou até a ir atrás, né, Autopublicação. para fazer autopublicação, mas a gente, graças a Deus, desistiu dessa ideia. E agora a gente tem um filho, né, que está nascendo, que é os Contos de Fadas, que é o Pássaro de Fogo, e outros contos de fadas russos, editado pela Leia Brasil, e que está à venda, está em pré-venda na Casa dos Mundos. E quem comprar agora, durante a pré-venda, tem a opção de comprar a edição limitada, né, que é só na pré-venda, que é em capa dura e assinado por nós dois, tá? Então, aqui embaixo tem o link para vocês entrarem em contato com a Casa dos Mundos e adquirirem o seu livro, que eu espero muito que vocês gostem. Esperamos muito. Esperamos muito que vocês gostem, tá legal? Um abraço e muito obrigado por tudo. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.